dinheiro para mim é liberdade. Liberdade para fazer o que eu quiser. Viajar pelo mundo com a minha orquestra. Numa reviravolta de cortar o coração, o mundialmente famoso maestro André Rieu enfrenta um diagnóstico devastador que abalou fãs em todo o mundo. Mas o momento mais emocionante aconteceu quando o seu filho subiu ao palco. Não para tocar, mas para se despedir. Com lágrimas nos olhos e a voz trêmula, partilhou uma mensagem profundamente pessoal que deixou o público em silêncio e perplexo. O que é que ele disse? O que significa para o legado de André? Fique conosco enquanto desvendamos esta emocionante história de amor. Perda e música. Um regresso alegre. André Rieu, o violinista e maestro holandês de renome mundial, conhecido pelos seus concertos deslumbrantes e pela sua paixão contagiante pela música, tinha uma notícia emocionante para partilhar. Com o coração a transbordar de alegria e os olhos a brilhar de entusiasmo, contou aos seus milhões de fãs em todo o mundo que ele e a sua amada Johann Strauss Orchestra estavam finalmente reunidos após um longo e difícil hiato. O motivo? Tinham se reunido para gravar um novo álbum intitulado Happy Together. Ouvir o título foi como um abraço caloroso, uma celebração musical de união, esperança e perseverança após meses de silêncio causados pela incerteza e isolamento globais. Para os fãs que perderam as suas performances inspiradoras, este anúncio foi como o regresso do sol após uma tempestade. André Rieu, carinhosamente conhecido como o Rei da Valsa, passou mais de 50 anos a encantar o público com a sua mistura mágica de música clássica, humor e talento para o espetáculo. Os seus concertos não são apenas performances, são experiências alegres onde pessoas de todas as idades se reúnem, batem palmas, dançam nos corredores e redescobrem a beleza da música. Com o seu smoking elegante, o seu violino omnipresente e o seu sorriso característico, André tornou-se um símbolo de alegria e ligação musical. Mas, assim que a excitação por este novo capítulo musical começou a crescer, um silêncio inquietante começou a instalar-se. Os rumores começaram a surgir online. As datas das digressões foram sendo discretamente canceladas e os anúncios tornaram-se cada vez mais raros e vagos. Os fãs que esperavam ansiosamente para ver o maestro em palco começaram a ficar preocupados. Algo não parecia estar bem. As especulações fervilhavam nas redes sociais. O André estaria doente? Algo de errado estava a acontecer nos bastidores. O silêncio aumentou até o dia em que o seu filho, Pierre Rieu, se pronunciou finalmente. Num breve vídeo partilhado com o público, Pierre apareceu com uma expressão solene. Parecia cansado, os seus olhos carregavam o peso de algo profundamente doloroso. Quando falou, a sua voz era suave, trêmula de emoção. Depois, com coragem e tristeza, partilhou a notícia que muitos temiam, mas esperavam que não fosse verdade. André Rieu, o querido maestro, enfrentava mais uma vez um grave problema de saúde. O mundo parecia ter parado. Para alguém cuja vida tinha sido dedicada a espalhar alegria e cura através da música, esta notícia tocou profundamente os fãs. Muitos recorreram às redes sociais para expressar a sua tristeza, partilhar memórias de concertos e enviar mensagens de apoio e carinho. Lembraram-se de como a música de André os confortou nos momentos difíceis e agora queriam retribuir esse conforto. Embora o futuro permaneça incerto, uma coisa é certa. A música, o legado e o amor de André Rieu pelos fãs construíram algo muito maior do que a fama. É um laço de beleza, união e esperança. Enquanto o mundo aguarda e reza pela sua recuperação, Happy Together torna-se mais do que apenas um título de álbum. Torna-se um desejo, uma promessa e um lembrete do poder de estarmos juntos. Mesmo que... Vamos dar uma vista de olhos rápida a quem é o Rei da Valsa. O rei do violino da valsa. O maestro André Rieu transformou por completo a forma como o mundo vive a música clássica. Conhecido como o Rei da Valsa, Rieu levou um gênero outrora elitista e reservado a milhões de pessoas comuns em todo o mundo, tornando-o não só acessível, mas também incrivelmente emocionante e agradável. Com a sua paixão, talento para o espetáculo e carisma, transformou a valsa, outrora considerada antiquada, numa sensação mundial. Recentemente, Rieu alargou o seu registro como o artista clássico com maior receita de bilheteira da história do box score da Billboard, um feito impressionante que diz muito sobre a sua popularidade global. Mas não é tudo. Atrai consistentemente um público maior do que muitas das maiores estrelas pop e rock do mundo. Imaginem um violinista clássico a encher estádios e arenas que normalmente recebem bandas de rock e jogos de futebol. Aliás, já fez até os adeptos de futebol dançarem alegremente ao som dos ritmos dramáticos de Rostislav Shostakovich, combinando a elegância da música clássica com a energia das plateias dos concertos ao vivo.
Com mais de 40 milhões de álbuns vendidos, a música de Ryo chegou a todos os cantos do mundo. Os seus espetáculos ao vivo são uma mistura mágica de peças clássicas ligeiras, valsas encantadoras, bandas sonoras de filmes, melodias de ópera e até canções populares, todas interpretadas com profunda emoção pela sua amada Johann Strauss Orchestra, a maior orquestra privada do mundo. Mas assistir a um concerto de Ryo não se resume apenas à audição. É uma experiência completa para os sentidos. Desde o momento em que André e os seus músicos fazem a sua entrada triunfal, atravessando o público até ao palco, o ambiente é carregado de entusiasmo e alegria. Os artistas vestem figurinos elegantes e coloridos e, a Trisdales, um ecrã gigante, projeta visuais deslumbrantes que combinam com o ambiente e o tema de cada peça musical, acrescentando ainda mais beleza e emoção à apresentação. E eu e a sua orquestra de 60 músicos atuam para mais de 500 mil de fãs todos os anos. Isto é mais do que a maioria das estrelas pop se pode gabar, colocando-o entre os 10 melhores artistas em digressão do mundo. Os seus espetáculos são frequentemente descritos como celebrações da vida, do amor e da música, que fazem o público sorrir, bater palmas e até dançar nos corredores. A magia não acaba com os concertos. A presença online de André Rieu é igualmente poderosa. Os seus vídeos no YouTube já foram visualizados mais de 1.000 milhões de vezes, com fãs de todos os continentes a ligarem-se para reviver a alegria das suas atuações. Conta também com um grande número de seguidores nas redes sociais, com mais de 8 milhões de fãs no Facebook e cerca de 700 mil no Instagram. Prova de que a sua música liga gerações e culturas. Num mundo onde a música clássica é muitas vezes vista como formal ou distante, André Rieu quebrou barreiras com charme, humor e paixão sincera. Demonstrou que a música, tocada com amor e partilhada com alegria, tem o poder de unir as pessoas, elevar os espíritos e fazer dançar os corações. Seja um comovente solo de violino ou uma valsa grandiosa e arrebatadora, Rieu continua a encantar o mundo, uma performance mágica de cada vez. Embora o filho de Rieu tenha sido quem se abriu sobre a sua saúde, muitos estão ansiosos por saber um pouco sobre a sua vida privada. Vamos aprofundar os detalhes da sua história de amor. Uma história de amor em harmonia. André Rieu, o mundialmente famoso violinista e maestro holandês, conhecido por dar vida à música clássica das formas mais alegres e espetaculares. É casado e feliz há mais de 40 anos com a sua esposa, Marjorie Rieu. O seu relacionamento é mais do que apenas um laço romântico. É também uma parceria poderosa e criativa que ajudou a moldar a carreira deslumbrante de Rieu. Juntos, criaram 2 filhos e são agora avós orgulhosos de 5 netos, mantendo a família unida apesar do turbilhão de fama e das digressões globais. Marjorie não é apenas a companheira de André, mas também uma grande força nos bastidores do seu império musical. Enquanto André encanta o público com as suas atuações mágicas, Marjorie desempenha um papel crucial no planeamento das suas grandes digressões. Ela ajuda a desenhar os cenários, escolhe os figurinos, seleciona os locais e contribui para muitas das decisões de bastidores que dão vida à visão artística do casal. Nas palavras do próprio André, sempre sonhou casar com alguém que não só o fizesse feliz no amor, mas também fosse um verdadeiro parceiro na sua carreira. Sem Marjorie, confessou ele uma vez, eu estaria atirado para a sarjeta. O amor partilhado pela música é o que os une ainda mais. Ambos acreditam que a música é mais do que apenas entretenimento. Ela tem o poder de curar, elevar o espírito e conectar pessoas de diferentes culturas e origens. Os cientistas até já provaram, diz André, que a música pode curar. Para André, a emoção está no cerne do que faz. Não se trata apenas de tocar as notas certas, trata-se de tocar corações. A sua orquestra, conhecida pela sua energia vibrante e talento teatral, procura criar momentos de alegria, risos e, por vezes, até lágrimas. Quando nos apresentamos, explica, queremos que o público sinta algo, que se divirta. E esta ligação emocional é a chave para o seu extraordinário sucesso. Embora a música clássica seja muitas vezes vista como séria e formal, André Rieu construiu a sua carreira transformando-a numa celebração. Os seus concertos são festivos, emocionantes e inesquecíveis, repletos de valsas, vestidos de baile e uma energia contagiante que faz com que todos, novos ou velhos, se queiram levantar e dançar. Agora, aos 70 anos, André não pretende abrandar. Aliás, com um brilho nos olhos e uma gargalhada na voz, costuma brincar dizendo que planeia continuar a fazer música até aos 140 anos. Então, ainda só estou a meio do caminho, declara com um sorriso. Para André Rieu, a música não é apenas uma profissão. É um caso de amor para a vida, que partilha todos os dias com a mulher que ajudou a tornar tudo isto possível. A sua história não é apenas sobre fama e sucesso,
mas sobre amor duradouro, parceria criativa e a profunda crença de que a música pode mudar o mundo, uma nota alegre de cada vez. Com Ryo em tratamento para a sua doença, isto mostra que viveu uma vida de lutas que passam despercebidas pelos ecrãs. Vamos dar uma vista de olhos a algumas das lutas de Ryo. As lutas por detrás das cortinas, por detrás das luzes ofuscantes, 2 violinos arrebatadores e 2 concertos apinhados que fizeram de André Rieu um nome querido na música clássica. Escondem uma história menos conhecida de luta pessoal. Enquanto os fãs de todo o mundo admiram a sua presença sempre sorridente e as suas enérgicas performances em palco, poucos se apercebem que o famoso violinista e maestro enfrentou sérias batalhas de saúde que quase puseram fim à sua jornada musical. Em 2010, André estava no auge da sua carreira. Parecia imparável. Costumava brincar dizendo que nunca tinha tirado um único dia de baixa na vida. Nem sequer um sinal de jet lag, apesar de viajar constantemente pelo mundo. Ele era a própria imagem da saúde e da energia. Sempre em movimento, sempre em ação. Mas uma noite de inverno na Bélgica mudou tudo num ápice. Às 3 da manhã, André acordou com uma sensação aterradora. O quarto a girar descontroladamente, como se estivesse preso dentro de um carrossel descontrolado. Não foi apenas uma tontura, foi avassalador, e na manhã seguinte mal conseguia manter-se de pé. Quanto mais apresentasse, o seu corpo, que sempre acompanhou a sua vida turbulenta, abandonou-o subitamente. Os médicos diagnosticaram-lhe neurite vestibular, uma condição causada por inflamação do ouvido interno. Perturba o equilíbrio, provoca tonturas intensas, náuseas e uma sensação de que o mundo está a virar de pernas para o ar. Muitas vezes desencadeada por algo tão pequeno como um vírus de constipação, atingiu André como uma tempestade. O momento não podia ter sido pior. Tinha acabado de se esforçar para cumprir uma carga de trabalho pesada, gravando um DVD de um concerto, estudando espanhol sem parar para um concerto que iria dar no México e atuando sob um calor abrasador. Tudo numa questão de dias. Olhando para trás, André confessou que só tinha 2 velocidades na vida: acelerar a fundo ou parar completamente. Não havia meio termo, e agora o seu corpo forçara a paragem. As consequências foram devastadoras. Teve de cancelar grandes digressões na Austrália e no Reino Unido, deixando para trás fãs desapontados e uma equipa desanimada. Pior ainda, teve de ser submetido a uma tomografia cerebral para despistar causas mais perigosas, como tumores. Embora nada que colocasse a sua vida em risco tenha sido encontrado, o susto deixou uma profunda marca emocional. O que se seguiu, no entanto, foi uma onda de bondade inesperada. Fãs de todos os cantos do mundo inundaram-no com cartas, e-mails e sugestões sinceras. Um adepto australiano partilhou uma série de exercícios de reabilitação do equilíbrio, como caminhar em 8, estar de pé sobre um só pé com os olhos fechados e movimentos oculares controlados para reeducar o cérebro. André seguiu estas instruções diligentemente, dia após dia. Lenta mas seguramente, após 3 longos meses, voltou a sentir-se estável, física e emocionalmente. No entanto, a experiência transformou-o. Durante a cura, André sentou-se e fez 2 listas. Uma com tudo o que lhe dava alegria na vida e outra com todas as tarefas e responsabilidades que o esgotavam. Ficou chocado ao descobrir que a segunda lista era muito mais longa. Aquele momento desencadeou uma decisão poderosa de deixar de lado o estresse e abraçar apenas as coisas que o faziam sentir-se vivo. Alegria, paixão e a ligação mágica que partilhava com a música. E assim, por detrás de cada bela nota que André Rieu agora toca, reside um voto silencioso de viver plenamente, mas com sabedoria. Para além do diagnóstico de saúde de Rieu em 2010, o que fez Rieu? Parou ou fez uma pausa na carreira? Recebeu outro diagnóstico? Vamos descobrir. Uma recaída no México. Os anos passaram e os fãs de André e da sua conceituada orquestra começaram a acreditar que o pior tinha finalmente passado. Após 6 longos anos afastados, André e o seu conjunto musical estavam prontos para regressar ao México. Um lugar onde deixaram uma marca indelével no coração de milhares de pessoas. A expectativa era palpável. Fãs de todo o México aguardavam ansiosamente o regresso do seu querido artista, e os bilhetes para o evento esgotaram em tempo recorde. Um sinal claro do quanto a presença de André significava para eles. Os 2 primeiros concertos na Cidade do México foram nada menos que espetaculares. A música era de cortar a respiração. O público estava em êxtase e a atmosfera era quase mágica. Era como se o André nunca tivesse partido, e o tão esperado reencontro foi um grande sucesso. A orquestra tocou lindamente, e a energia no ar era eletrizante enquanto os fãs aplaudiam, demonstrando o seu profundo apreço pelo regresso do seu ídolo musical. Os acontecimentos foram um verdadeiro triunfo, uma prova do legado duradouro de André. No entanto,
Quando tudo parecia estar a encaixar, o desastre aconteceu. No dia seguinte, o André adoeceu subitamente. Inicialmente, parecia uma gripe comum, nada com que se preocupar muito, mas depressa se percebeu que era algo muito mais grave. Uma febre atingiu-o, sentiu-se completamente esgotado e o seu corpo pareceu parar de funcionar. O que inicialmente parecia uma doença ligeira rapidamente se agravou, deixando André num estado de profunda exaustão. Mais tarde, o seu filho Pierre explicou a causa da doença súbita do pai. A combinação de um voo longo e cansativo, a diferença significativa de fuso horário e a altitude elevada da cidade do México tinham afetado o corpo de André, que tinha apenas um dia de descanso antes da próxima apresentação. As reservas energéticas de André estavam completamente esgotadas e o seu corpo simplesmente já não conseguia acompanhar. Não demorou muito até que a difícil decisão fosse tomada. O resto da digressão teve de ser cancelado. Para os fãs que esperavam há anos, foi um golpe devastador. Muitos viajaram grandes distâncias e contavam com este espetáculo especial de regresso. A decepção foi avassaladora, mas a tristeza não atingiu apenas os adeptos, mas toda a equipa. Pierre partilhou como a equipa, que tinha trabalhado incansavelmente para tornar a digressão uma realidade. Ficou devastada com a notícia. A equipa tornou-se próxima ao longo dos anos, e ver o André, o seu querido líder, tão doente foi de partir o coração. No total, cerca de 40 mil pessoas com bilhetes ficaram sem oportunidade de assistir às restantes apresentações, mas a interrupção não se ficou por aqui. Mais de 125 membros da tripulação tiveram de fazer as malas e regressar à casa mais cedo do que o planeado. A logística da viagem, incluindo os preparativos para o hotel, os voos e até a venda de produtos, foi prejudicada. Sem seguro para cobrir este tipo de cancelamento repentino, o prejuízo financeiro foi enorme. Voos foram cancelados, hotéis ficaram com quartos vazios e produtos cuidadosamente planeados para a digressão ficaram sem venda. Entretanto, a saúde de André continuava a deteriorar-se. Durante vários dias, mal conseguia sair da cama. O seu corpo estava demasiado fraco para funcionar normalmente e lutava contra os efeitos da doença. A cena fazia lembrar assustadoramente um susto de saúde que André enfrentara no passado. Um momento que aterrorizara todos os que o rodeavam. Para aqueles que fizeram parte da sua vida durante tantos anos, o medo de que a história se repetisse era assombroso. Não era apenas uma doença física que enfrentavam, mas o peso emocional de ver alguém de quem gostavam profundamente a enfrentar mais uma crise de saúde assustadora. A incerteza de tudo isto era um lembrete cruel de como a vida pode ser frágil. Vamos analisar os detalhes dos desafios de saúde que Rio e a sua equipa enfrentaram enquanto estiveram no México. Altitudes elevadas, corações pesados. A cidade do México, situada no alto das montanhas, a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, oferece uma vista de cortar a respiração. Mas para os artistas habituados ao ar do nível do mar, a história é completamente diferente. A altitude da cidade apresenta um desafio único, nem sempre imediatamente aparente. Para André, um artista experiente com décadas de experiência, a mudança nos níveis de oxigênio revelou-se uma luta séria. A falta de oxigênio suficiente fazia com que até as tarefas mais simples parecessem esforços monumentais. Mas André não foi o único a sentir os efeitos da altitude da cidade do México. Donna Alberti, uma das vocalistas de André, também foi fortemente atingida pelo desgaste físico. Partilhou abertamente como os ensaios a deixaram com hemorragias nasais e bochechas coradas, enquanto o seu corpo se rebelava contra o ambiente exigente. Durante a sua poderosa interpretação de I Will Survive em palco, chegou a ter de parar a meio da atuação para beber água, só para continuar. O desgaste físico que este ambiente estava a causar aos artistas era imenso e cada vez mais difícil de ignorar. A situação tornou-se ainda mais preocupante quando Pierre, filho de André, revelou uma conversa pessoal que teve com o pai antes de adoecer. O pai, sempre profissional, confidenciara à mulher, em particular, dúvidas sobre a sua capacidade de acompanhar o ritmo extenuante de tão longas digressões. Embora André continuasse a exibir o seu sorriso característico e a esforçar-se ao máximo durante os concertos, o seu corpo emitia sinais claros de que já não conseguia lidar com a intensa agenda. Desta vez, estes sinais eram mais altos e claros do que nunca. A idade de André, agora com 74 anos, também desempenhou um papel significativo nas dificuldades que enfrentou. Voos longos, breves momentos de descanso e constantes mudanças de horário já não eram os desafios de antes. Nesta fase da carreira, o corpo de André já não conseguia recuperar como na juventude. Pierre, refletindo sobre a resistência do pai, brincou dizendo que muitos fãs tendiam a esquecer que André já não estava na casa dos 30.
Comparavam-no frequentemente aos jovens astros pop de hoje, sem considerarem que a idade traz limites inevitáveis. O corpo tem limites, observou Pierre, e se não respeitar esses limites, eles vão lembrá-lo de formas que não pode ignorar. Os concertos no México foram mágicos. A energia era eletrizante e os fãs adoravam o André. Gritavam o seu nome, batiam palmas até lhes doerem as mãos e, mesmo quando as notas finais eram tocadas, recusavam-se a ir embora. Queriam mais, muito mais. O amor e a admiração da multidão eram avassaladores, uma prova do impacto duradouro que André teve nos seus fãs. Parecia que nada poderia travar esta onda de entusiasmo, nem mesmo os desafios da altitude ou da idade. Mas essa magia cessou abruptamente. No momento, André era o seu herói, dando tudo em palco, sentindo a adoração de milhares. No momento seguinte, tudo mudou. O corpo de André não aguentou mais e, poucos dias depois das eletrizantes apresentações, foi levado de urgência de volta para a Holanda para um descanso de emergência. A mudança repentina foi um lembrete claro da natureza frágil da vida na estrada, onde a intensidade de uma apresentação pode ser seguida por uma necessidade repentina e inegável de recuperação. Enquanto Rio faz digressões, deixando uma grande impressão no coração dos seus fãs. Muitos interessam-se pela plataforma na qual lança os seus eventos. Vamos aprofundar os detalhes da Johann Strauss Orchestra, a plataforma de Rio. André Rieu e a Johann Strauss Orchestra. A Johann Strauss Orchestra, fundada em 1987 pelo carismático violinista e maestro holandês André Rieu, não é um conjunto típico de música clássica. Sediada na Holanda, esta orquestra pop única conquistou fama internacional não só pelo seu talento musical, mas também pelas suas atuações vibrantes e divertidas que dão um novo fôlego à música clássica. O objetivo de Rieu era simples, mas ambicioso: tornar a música clássica acessível, alegre e divertida por todos, independentemente da idade ou origem. Ao contrário da atmosfera tradicional e muitas vezes séria dos concertos clássicos, a orquestra Johann Strauss traz um ar de descontração ao palco. Com Rieu no comando, os músicos interagem regularmente com o público, cantando piadas, rindo e até dançando durante as atuações. Os seus concertos parecem muitas vezes mais uma grande celebração do que um recital formal. Esta abordagem despreocupada valeu-lhes o apelido de Reis da Valsa e ajudou a música clássica a livrar-se da sua reputação arrasadora. Rieu e a sua orquestra levaram esta experiência mágica pelo mundo, atuando para plateias esgotadas na Europa, América do Norte, Japão e Austrália. Os seus espetáculos não são apenas populares, mas também aclamados pela crítica. Ao longo dos anos, acumularam vários prêmios, incluindo 2 prestigiados World Music Awards. Os seus álbuns e DVDs alcançaram o estatuto de ouro e platina em diversos países, incluindo uma impressionante certificação de platina 8 vezes no seu país natal, a Holanda. Em Maastricht, a cidade natal de Rieu, a orquestra grava uma grande variedade de música nos seus estúdios profissionais. O seu repertório vai muito além das valsas clássicas. Aprofundam canções populares, melodias folclóricas tradicionais e peças adoradas do cinema e do teatro musical. Quer se trate de uma melodia folclórica comovente ou de um tema cinematográfico arrebatador, a orquestra toca tudo com o seu talento e paixão característicos. Grande parte do seu sucesso pode também ser creditado ao marketing inteligente e à sua capacidade de fundir a música com o espetáculo. André Rieu compreende a importância do apelo visual. Figurinos deslumbrantes, cenários elaborados e narrativa envolvente combinam-se para tornar cada espetáculo numa experiência espetacular. Esta fórmula vencedora atraiu fãs de todas as esferas da vida e construiu uma comunidade mundial de seguidores fiéis. As suas performances cativantes alcançaram públicos ainda maiores através de transmissões televisivas. No Reino Unido, os seus concertos foram transmitidos pela Sky Arts, enquanto nos Estados Unidos, a PBS levou os inesquecíveis espetáculos de Rieu a milhões de lares. Transmissões notáveis incluem André Rieu Live in Dublin, gravado na Irlanda em 2003, e André Rieu Live in Tuscany, filmado na encantadora vila de Cortona, na Piazza della Repubblica, no mesmo ano. Estes concertos televisionados consolidaram ainda mais a popularidade global da orquestra, exibindo a sua magia musical àqueles que talvez nunca comparecessem pessoalmente. Hoje, a orquestra Johann Strauss é um símbolo de como a música clássica pode ser animada, alegre e extremamente divertida. Através de risos, danças e melodias inesquecíveis, André Rieu e a sua orquestra continuam a encantar plateias de todo o mundo, provando que a música clássica, quando apresentada com emoção e humor, é tudo menos antiquada. Agora que Rieu cancelou a sua digressão, o que estaria a fazer? Isto não parece um adeus da indústria? Que legado deixaria para a indústria musical? Vamos descobrir!
De frente para o futuro, um legado numa encruzilhada, de regresso à sua cidade natal, Maastricht. André Rieu concentra agora toda a sua energia na recuperação, rodeado pelo conforto e apoio das pessoas que lhe são mais próximas. A sua dedicada equipa continua otimista de que, com o tempo, poderá regressar aos palcos. Há um concerto marcado em Liverpool e as esperanças são grandes de que volte a atuar para os seus leais fãs. No entanto, há um sentimento persistente de que o seu recente concerto no México pode ter sido uma das suas últimas atuações internacionais. Fãs, amigos e colegas partilham uma preocupação silenciosa com o futuro da carreira do lendário violinista. Pierre, um dos membros da equipe de André, reconheceu abertamente a necessidade de uma mudança na forma como abordam as digressões. A agenda rigorosa que outrora impulsionava as suas apresentações está agora sob cuidadosa revisão. Há uma nova ênfase em mais descanso entre concertos, melhor preparação para as intensas exigências da digressão e, acima de tudo, um compromisso em correr menos riscos. O turbilhão de apresentações constantes já não pode ser a força motriz por detrás dos planos, uma vez que a importância da saúde de André passou a ser o centro das atenções. Infelizmente, esta não é a primeira vez que uma tragédia atinge a equipa de André. Em 2016, o mundo foi abalado pelo cancelamento de vários concertos, gerando receios de que a saúde de André estivesse novamente em risco. Mas não era André quem estava doente desta vez. Um dos seus queridos membros da orquestra tinha falecido, uma perda devastadora que teve um profundo impacto emocional em André. A dor foi profunda e a decisão foi fazer uma pausa, dando tempo ao luto e à recuperação antes de regressar aos palcos. Agora, quase uma década após a batalha pessoal de André contra a neurite vestibular e anos após a perda dolorosa de um colega próximo, parece que se está a desenrolar mais um capítulo difícil. Esta semana, um concerto que estava agendado para a Motorpoint Arena, em Nottingham, no Reino Unido, teve de ser adiado, o que aumentou a preocupação com a sua saúde. O anúncio foi particularmente doloroso, e o medo familiar dos anos anteriores regressou, um medo da incerteza e uma profunda preocupação com o bem-estar de André. Apesar dos desafios, André continua a lidar com tudo com uma graciosidade e dignidade notáveis. Disse um dia que a música tem poder de cura. E é claro que esta crença é o que o mantém em movimento. Não é apenas o ato físico de se apresentar que o impulsiona, mas a convicção de que a música que cria tem um propósito mais profundo: curar, confortar e unir as pessoas. O seu percurso vai muito além dos violinos, valsas e concertos. Trata-se de tocar vidas, espalhar alegria e lembrar a todos que a música clássica não tem de ser rígida ou formal. Ela pode ser repleta de vida, energia e diversão. Enquanto os fãs de todo o mundo sustêm a respiração e enviam as suas orações pela recuperação total de André, uma coisa é inegável. Independentemente de voltar ou não a pisar os palcos, a sua música permanecerá viva. O seu espírito, o seu calor humano e a sua paixão por criar alegria através da música permanecerão. O seu legado não se resume apenas às melodias que tocou ou aos concertos que realizou, mas à forma como tocou corações em todo o mundo. Como o título do seu último álbum sugere, talvez chegue o dia em que seremos todos felizes juntos novamente, quando André regressar aos palcos e partilhar o seu dom com o mundo mais uma vez. Mas mesmo que esse dia não chegue, a sua influência continuará a ressoar, lembrando-nos para sempre o poder da música para curar e unir. O que pensa da saúde de André Rieu e como é tratada? Adoraríamos saber a sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de gostar e se inscrever.